Este vídeo explora a ideia de o ir embora usando filosofia e, possivelmente surpreendentemente, economia, o que pode nos ajudar a decidir quando ficar e quando ir embora. Algumas pessoas consideram o ato de ir embora um ato de fraqueza. Engraçado o suficiente, as pessoas que o fazem geralmente se beneficiam de nós ficarmos por perto. Desde de sempre o sábio Carl Jung pontuou em sua psicologia a importância de mantermos somente o que realmente nos fortalece por perto e saber que às vezes devemos partir. A maioria das pessoas não quer ser covarde. Geralmente, queremos manter nossa posição, não desistir do que temos e aguentar firme até que as coisas melhorem. Por exemplo, não queremos ser desistentes, então continuamos trabalhando em nossos empregos, mesmo que o ambiente seja tóxico. Ou mantemos maus amigos por perto e ficamos em relacionamentos prejudiciais, embora possamos ter tentado muitas vezes mudar a forma como eles nos tratam. Mas, às vezes, podemos nos perguntar se a situação em que estamos vale a pena manter. Às vezes, nossa melhor opção é ir embora e dizer a verdade. Ir embora pode ser libertador. Embora alguns vejam isso como desistir ou fracassar. Mas quando devemos ir embora? A decisão de ir embora parece fácil, mas é bem complexa, influenciada por nossos medos e apegos. No fundo, é sobre nos fazermos uma pergunta fundamental: essa situação é boa para mim ou devo seguir em frente? É uma pergunta simples, mas, para muitos, extremamente difícil de responder. Por que isso? É porque o ato de ir embora é frequentemente a única ação que os faz perder poder sobre nós. Ir embora em si é um ato de poder, sinaliza nossa capacidade de prosperar independentemente do que a outra parte fornece. Portanto, ir embora é uma excelente posição de negociação. Se formos embora, mostramos nossa independência do resultado e, assim, fortalecemos nossas posições. No entanto, muitas pessoas têm dificuldades em ir embora. Achamos desafiador abrir mão daquilo de que nos afastamos. Então, por que isso acontece? Uma razão pela qual achamos isso difícil é o apego. Tememos ir embora porque estamos apegados à coisa da qual pretendemos nos afastar. Essa coisa pode até ser algo que ainda não esteja em nossa posse. Por exemplo, nós realmente queremos ter um carro em particular, nós o estamos olhando na internet há alguns meses, discutimos com amigos e cônjuges, ficamos mais apegados à ideia de tê-lo para nós mesmos e consideramos comprá-lo todos os dias. Então, antes mesmo de comprá-lo, nós criamos um apego a esse carro. Quando estamos apegados, seja uma ideia para o futuro, algo no presente ou memórias do passado, é difícil deixar ir, é difícil se afastar das coisas às quais estamos apegados. Esse mecanismo se aplica a objetos, pessoas, animais, ideias e quase tudo que gostamos. Mas por meio desses apegos, essas coisas têm poder sobre nós. E assim, aqueles que nos fornecem essas coisas só podem alavancar esse poder. Então, se um vendedor de carros sabe que você está morrendo de vontade de ter o que ele está vendendo, ele sabe que sua posição de negociação é forte. Como você está tão apegado à ideia de ter esse carro, ele espera que você ache difícil se afastar de um mau negócio e provavelmente ignorará os defeitos. Apego também causa dificuldades em nos afastar de relacionamentos tóxicos. Se um amigo, parceiro de negócios ou cônjuge nos maltrata, mas estamos profundamente apegados a essas pessoas ou ao que elas nos fornecem, então é bem desafiador nos afastarmos delas porque, ao fazer isso, perdemos a dor, mas também perdemos alguém com quem estamos profundamente enredados, e escapamos de algo a que somos avessos, mas também perdemos algo que desejamos. E essas pessoas nos envergonhando ou nos culpando por termos ido embora tornam ainda mais difícil sair por aquela porta. Outra razão pela qual é tão difícil ir embora é o medo do desconhecido. Temos medo do que pode acontecer se abandonarmos uma situação familiar. O que estará do outro lado? Será melhor ou pior? Podemos odiar nossos empregos, mas que terror nos espera quando os deixamos? Podemos estar em um casamento tóxico e desejar sair, mas nossos mundos não vão desmoronar se o fizermos? A incerteza do futuro pode ser tão assustadora que nos impede de dar esse salto de fé. Estamos nos afastando do conhecido para o desconhecido, do familiar e previsível para o escuro e imprevisível. Então, como decidimos quando é hora de ir embora? Claro,
Se ir embora é ou não a melhor opção é principalmente subjetivo e é complexo, baseado em muitos fatores. Então, novamente, como decidimos quando ir embora? O filósofo estoico Epicteto apresentou uma comparação simples que pode ajudar a tomar essa decisão. Já falei sobre essa comparação antes, mas aqui vai de novo. Imagine que há um incêndio na casa produzindo fumaça. Contanto que a fumaça seja moderada e haja ventilação suficiente para deixá-la escapar, não tem problema ficar. Mas se a quantidade de fumaça sair do controle e se tornar prejudicial, provavelmente é melhor sair de casa. Essa comparação é uma metáfora forte para entender quando é hora de se afastar de situações que nos prejudicam. Mas ainda é bem vaga quando se trata de prática. Tipo, o que constitui muita fumaça? Em alguns casos, os efeitos nocivos são claros, por exemplo, em casos de abuso físico. Mas muitas vezes, a complexidade das situações torna difícil decidir se devemos ou não nos afastar delas. A fumaça, portanto, nos cerca mais sutilmente e pode até, paradoxalmente, nos cegar para sua própria presença, como em "não podemos ver a fumaça por causa, bem, da fumaça". Então, como identificamos esse conceito tangível de fumaça sobre o qual Epicteto falou? Vamos nos afastar da filosofia por um tempo e explorar alguns conceitos da economia para expandir a analogia de Epicteto e ajudar nosso processo de tomada de decisão em situações de fumaça. O primeiro é o: você já listou os prós e contras de permanecer em uma situação específica, seja um emprego, um relacionamento ou talvez um ambiente de vida? Nesse caso, você se envolveu em uma análise de custo-benefício. Os benefícios só podem incluir razões pelas quais entramos na situação em primeiro lugar ou o que esperávamos ganhar permanecendo nela. Veja a casa de Epicteto, por exemplo. Ela fornece abrigo e armazenamento, a vizinhança ao redor pode ser boa e a localização é conveniente. Depois de um tempo, a casa pode ter valor sentimental, ela abriga memórias e familiaridade, é um lugar para chamar de lar. Por outro lado, os custos envolvem os efeitos nocivos da fumaça, desconforto, falta de visão, riscos à saúde e até mesmo problemas psicológicos que podem surgir da perturbação contínua. Quando a balança pende para os custos, significando que os custos superam os benefícios, poderíamos argumentar que há muita fumaça na casa. Portanto, a quantidade de fumaça na casa se torna relativa, pois se correlaciona com os benefícios da casa. Da mesma forma, poderíamos usar a análise de custo-benefício para avaliar relacionamentos, empregos e esforços pessoais para decidir se eles são muito enfumaçados e, portanto, é hora de ir embora. O segundo é o: muitas vezes, permanecemos na casa enfumaçada, mesmo quando é evidente que não deveríamos. Os custos claramente superam os benefícios e já faz muito tempo. Mas por que permanecemos? A falácia do custo irrecuperável sugere que as pessoas permanecem em tais situações por causa do que já investiram. Esses investimentos podem ser tempo, esforço, dedicação emocional ou recursos que despejamos naquela coisa que agora está nos prejudicando mais do que nos beneficia. Um excelente exemplo disso é o casamento. Frequentemente, e com razão, as pessoas investem muito em seus casamentos, tiram um tempo sozinhas, os anos de nossas vidas que passamos dedicados aos nossos cônjuges. Então, quando o casamento vai para o sul, e claramente não está mais funcionando e além do reparo, ainda pode ser difícil sair sem sentir que perdemos algo insubstituível. Mas essa é a falácia do custo irrecuperável em jogo. É o equívoco de que devemos continuar em um caminho prejudicial simplesmente porque já nos comprometemos muito com ele. Mas nossos investimentos passados não geram os rendimentos que esperávamos. Eles estão afundados. E é improvável que os recuperemos permanecendo na fumaça. Reconhecer a falácia do custo irrecuperável pode nos ajudar a tomar decisões com base no presente e no futuro sem que nosso julgamento seja obscurecido pelo apego a investimentos passados fúteis. O próximo conceito é: vamos encarar. Cada momento que passamos tossindo em uma casa cheia de fumaça é um momento não passado em ar mais fresco. Cada momento que passamos em um casamento desfeito, um ambiente de trabalho tóxico ou um hotel sujo cheio de baratas, ratos e serviço ruim é um momento que poderíamos passar em pastos mais verdes.
O custo de oportunidade é que quando escolhemos uma opção em vez de outra, automaticamente perdemos o que poderia ser. Permanecer em uma situação prejudicial tem um custo significativo e não apenas o dano, mas também os benefícios que perdemos. Talvez haja uma casa ao nosso lado com ar limpo, ventilação decente e ar-condicionado. Talvez haja uma oportunidade para novas experiências, novos relacionamentos e crescimento pessoal fora dessas paredes sufocantes. Ao não ir embora, sacrificamos esses benefícios potenciais. Então, reconhecer o custo de oportunidade nos ajuda a considerar outros caminhos se decidirmos deixar a fumaça. Em vez de nos perguntarmos quais são os riscos de ir embora, também poderíamos perguntar quais são os riscos de não ir embora. Quais são os perigos de não sair da casa de fumantes, além da possibilidade de sufocamento? Antes de prosseguirmos, é preciso dizer que os conceitos que acabamos de explorar dependem muito da lógica e da razão, o que pode não combinar com a complexidade emocional dos humanos. Isso não significa que esses conceitos não possam ser úteis. Mas acho importante lembrar que os humanos são seres muito complexos e que forças mais profundas e subjacentes podem nos impulsionar a fazer o que fazemos. Às vezes, nossas escolhas desafiam a lógica, movidas por desejos ou medos que talvez não entendamos completamente. Agora que isso está resolvido, vamos voltar ao modo racional. Acho que o conceito de custo de oportunidade se presta a uma exploração mais aprofundada. No contexto de ir embora, ele não foca tanto na situação em questão, mas no potencial que está fora dela, a coisa que poderíamos adquirir depois de cortar nossas perdas. Ele nos lembra que quando estamos indo embora de algo, também estamos indo em direção a algo. Portanto, não é que quando partimos, caminhamos para um grande e escuro abismo de nada, e nossas vidas estão praticamente acabadas, mesmo que pareça assim antes de darmos o passo. Há algo em direção ao qual nos movemos, mesmo que não estejamos cientes disso a princípio. Portanto, ir embora é frequentemente um salto de fé, acreditando que quando uma porta se fecha, outra se abrirá. Sim, não sabemos para onde essa porta leva, mas o não saber o deveria nos impedir de entrar? Alan Watts não disse uma vez que nenhuma vida que vale a pena pode ser vivida sem riscos? No entanto, ao contemplar a vastidão do nosso planeta e a multidão de pessoas vivendo nele, esse salto de fé não é um salto tão grande. O mundo está cheio de oportunidades e recursos. Há muitas possibilidades se escolhermos procurá-las, há bilhões de casas com ar limpo neste planeta. Por que diabos deveríamos ficar em uma cheia de fumaça suja e sufocante? O que nos afasta pode parecer o universo inteiro, mas, na realidade, é apenas uma pequena fração do grande esquema das coisas. Então, por que o medo da perda? Por que existe essa relutância em sair por aquela porta para um mundo com muito mais a oferecer? No entanto, a maioria de nós luta para se afastar daquilo a que estamos apegados. É difícil deixar o que se tornou uma parte tão intrincada de nossas vidas, de nossas identidades. E, como dito antes, os humanos são complexos. Às vezes, lutamos para ir embora sem nem saber o porquê. Para concluir este vídeo, acho que o que pode ajudar é nos lembrar de que nunca saímos de mãos vazias. Nós guardamos as memórias. Sempre aprendemos coisas com o que deixamos para trás, sementes que poderíamos semear em solo mais fértil, blocos de construção de uma casa nova e melhor que, esperançosamente, mantenha a fumaça sob controle. Obrigado por assistir e não deixe de se inscrever em nosso canal.